Voltamos com o nosso papo direto. Estamos falando hoje sobre a situação, inclusive trazendo informações de pessoas que pegaram o coronavírus, que acabaram sendo contaminadas pelo Covid-19 aqui em Paranaguá, mas que já passaram pelo período da quarentena, já viveram o sufoco que é ter algum sintoma do corona, descobrir que o resultado é positivo e ter que passar por aquele isolamento mais restrito ainda. O chamado lockdown, que estão pensando em alguns bairros ou que acontece em algumas cidades, acaba acontecendo dentro de casa, fica muito mais restrito para você poder controlar e evitar, inclusive, que os seus familiares possam também acabar sendo contaminados. Nós conversamos com a Fabiana Miranda no primeiro bloco e agora eu estou falando com o Eberton, ele que é o marido da Fabiana. Na verdade, ele, como ela disse, né, Eberton, foi você quem acabou tendo os primeiros sintomas e que, inclusive, ao fazer o teste, acabou dando positivo. A minha pergunta para você é assim: qual foi o primeiro sintoma que fez pensar na possibilidade de acabar imaginando que pudesse ser o coronavírus? Eu não vou saber precisar com relação à data, né? Não tem problema. Mas foi no começo de abril. Eu estive na sexta-feira, que era a véspera do final de semana, eu senti uma dor no corpo, né? Que a princípio eu imaginava que seria um resfriado ou algo parecido, né? No sábado eu fui trabalhar pela manhã, mas pela minha esposa já trabalhar na saúde e a questão do corona já está na nossa cidade, no nosso município, eu recebi a primeira instrução da parte dela, onde eu fui trabalhar de máscara e conversando com a minha diretoria, naquele momento ali eu já fui liberado para ir para minha casa e ficar aguardando esse período de 14 dias. Eu procurei um hospital, né, aqui de Paranaguá, e eles me deram um atestado de 14 dias. E aí, no momento que apresentou esses sintomas na sexta-feira e no sábado eu intensificou um pouco mais essa questão da dor no corpo, da febre, eu já fui para casa, né, e já comecei esse isolamento dentro de casa sem ainda receber o resultado positivo. Você pensou em algum momento permanecer no hospital? Porque eu acho que é muito comum para muita gente hoje em dia, principalmente, né, dependendo da situação. Só que o coronavírus, ele tem essa, digamos assim, esse protocolo geral de que as pessoas possam realmente ficar em casa e passar toda a quarentena dentro de casa. Salvo, de repente, uma pessoa que na hora em que vai procurar o hospital, uma unidade de saúde, diga: olha, eu tenho problema no coração, eu tenho diabetes, eu tenho alguma coisa, de repente já tem esse resguardo, o pessoal vai ter um atendimento diferenciado. Como é que foi o atendimento no hospital nesse sentido? Qual a orientação? O que eles, não, vai para casa mesmo? Como é que você se sentiu? Você entendeu também esse momento? É importante o pessoal saber também. Sim. Como é que isso acontece. Nesse primeiro hospital que eu fui, eu não fiz nenhum exame com relação ao Covid, né? Eu fui atendido por uma médica, né? E ela me deu algumas instruções, me deu algumas orientações, mas a questão desse isolamento sem antes ter feito o exame do Covid-19, né? Foi uma questão de conscientização mesmo, né? Eu sabia que eu poderia estar, para mim não fazia muito sentido, porque a minha esposa, que ela trabalha no hospital e não apresentou sintomas, e eu, que não tenho contato, apresentei, não fazia muito sentido, parece que a conta não batia, né? É que é muita informação. Fazendo as entrevistas aqui, eu também fui descobrindo várias coisas, por exemplo, essa questão de não apresentar sintoma. Porque fica tão focado às vezes, né, no começo, quando a coisa explodiu, quais são os sintomas? Os sintomas são esses, e aí a diferença está aqui nessa questão da falta de ar, está na questão de uma tosse e tal, e aí você se concentra nisso, e automaticamente você acha que todo mundo vai ter aquilo ali. E de repente você descobrir no meio do caminho assim que tem gente que não tem nenhum sintoma, inclusive, aí que você fica mais complicado ainda para você descobrir esse danado desse vírus. É verdade. E o bacana é assim, né?
nesse primeiro hospital que me passaram essas orientações, eu fui fiel e segui. Né? A doutora falou, olha, seu Eberton, fica em isolamento em casa durante esses 14 dias. Independente que tivesse dado positivo ou não, porque eu não tinha feito ainda, eu obedeci. Porque eu sabia que a minha exposição, ela poderia trazer prejuízo para outras pessoas, né? Então eu segui essas primeiras orientações, que era o isolamento domiciliar. Após o exame que eu fiz e o resultado positivo, aí sim as orientações foram diferentes, né? E eu também segui essas orientações diferentes. Antes de pegar o resultado, ainda devia ter aquela esperança assim, não, talvez não seja. Por mais engraçado, né? Você tendo a tua esposa trabalhando na área de saúde, mas pela investigação interna de vocês, e pela sequência, né, da questão até dos resultados dela também não terem dado positivo, a tendência é que você que tenha pego no teu trabalho, né, e de repente ela pode ter pego de você. Então, existe, de repente, um pensamento natural de uma sequência, mas que ele pode ser quebrado hoje em dia, não tem como você prever, por isso que as pessoas precisam ter tanto cuidado assim. Mas quando você teve o teu resultado positivo, o que é que você pensou? Você lembra? Eu lembro porque eu fiquei em dúvida, né? Na realidade, como de vez em quando eu tenho gripe e eu dou aquela readinha mesmo quando eu tenho, eu tinha muita dúvida. E quando deu positivo, eu fiquei com um pouco de medo, de receio, por causa da questão do peso, né, da obesidade, né? Que a gente sabe que é uma linha de risco, né? É um grupo de risco, né? Então eu tive esse receio por isso. Mas assim, foi algo muito rápido, né? Porque eu acredito que quando você recebe uma informação assim, você tem que trabalhar muito o teu lado emocional, né? E se apegar muito àquilo que você acredita, àquilo que você tem convicção, né? Foi o que eu fiz. Eu me apeguei a Deus, né? Me apeguei àquilo que eu acredito, nas minhas convicções, e comecei a trabalhar entendendo que tinha um propósito para tudo isso, né? Primeiro dentro de mim, né? E consequentemente dentro da minha casa, da minha família, né? Quais foram os sintomas que você teve? Eu tive... Começou, como você disse, com um certo cansaço, uma dor no corpo, que é característico de gripe mesmo, Sim. né? Eu tive, acho que foram 5 dias, 5, 6 dias de dor no corpo, né? A febre eu não tive, não sei se pode dizer que é febre, mas não ultrapassou os 39, né? E a falta de ar, como eu obedeci fielmente o isolamento, o repouso. O repouso. Né? Eu recebi muitas instruções da Secretaria da Saúde do nosso município. Eles ligavam às vezes 2 vezes no dia para monitorar e passar muita informação. Então eu me apeguei às informações que eu recebia por parte dos órgãos competentes e me desapeguei às informações que a mídia, né, ela nos passa. Então assim, eu obedecia. Quando eu ia tomar banho, eu sentia cansaço. Quando eu fazia algum movimento fora, o meu trajeto era cama, banheiro, cama, alguns alongamentos que eles mesmos me instruíram a fazer. Alguns exercícios muito leves de alongamento que eu fazia dentro do quarto. Então, assim, eu obedeci o repouso, mas mesmo assim eu sentia cansaço. Quando as pessoas me perguntam, a falta de ar que eu sentia é como eu estivesse de máscara agora, como eu uso a máscara, né? A gente tira a máscara, a gente respira melhor. Põe a máscara e respira com uma certa dificuldade. Isso. Então, era isso que eu sentia, sem estar com a máscara. Mas nada que me levasse assim, eu preciso. Apesar que as portas do hospital estavam abertas, no sentido de informação que eu recebi, eles falavam assim, Eberton, qualquer dificuldade, por favor, procure o hospital, procure unidade, vá, não espere. Então, assim, a gente estava amparado por informação, consciente da gravidade, mas tranquilo por estar obedecendo às orientações que a gente recebeu. Teve tosse, mais alguma coisa? Não, tosse eu não tive. Eu tive dor no corpo, né, essa febre que não passou de 39, falta de ar, mas uma coisa interessante que para mim foi o mais agressivo foi a falta de paladar e olfato. E eles dizem que isso... O meu paladar hoje, se eu pudesse
colocar dentro de uma porcentagem, eu creio que eu esteja com uns 80 e alguma coisa por cento. Não está 100% ainda. Altera bastante. Bastante. O período de isolamento e quando eu saí do quarto e eu comecei a fazer a comida para minha esposa, porque foi ela que foi para o isolamento, era incrível. O sal a gente não sentia o gosto, o doce a gente sabe que está comendo porque é o hábito nosso, né? Já está gravado na nossa mente, mas o paladar, a gente não sabe. Suco, se você toma um de maracujá, você não sabe se é de laranja. É incrível, é muito agressivo essa questão do paladar. Eu não sei se é para todos, pelo menos as pessoas que estão relatando algumas informações falam que é, mas para mim foi bem agressivo essa questão do paladar e olfato. Tirando a questão dos sintomas em si, o isolamento, você conseguiu enfrentar esse isolamento de uma forma razoavelmente tranquila, você diria assim? Eu enfrentei, né, primeiro por aquilo que eu comentei, né, as minhas convicções. Então, assim, eu tinha uma paz em Deus muito grande, né, a minha paz vinha dele, eu tinha certeza absoluta disso, né. Então, no meu isolamento, eu não procurava ficar muito na rede social. Eu pegava a Bíblia para ler, escolhia uma boa literatura para ler. Eu acho que isso é muito importante. Fica a dica para o pessoal, né? Quanto mais você vê as redes sociais, mais aquilo vai te contaminando, né? E às vezes você fazer esse filtro, a gente não consegue fazer. Então é importante você ler um bom livro, né, se apegar a Deus, se apegar àquilo que você acredita, né, que tem convicção, mas assim, é uma realidade, né, você está tão perto da tua esposa, da tua filha, e ao mesmo tempo tão longe, e uma coisa muito interessante que aconteceu comigo, numa das ligações que eu recebi, de uma profissional da saúde nossa do município, é uma pena que eu não me lembro o nome dela, porque ela foi muito importante, né, eles foram muito importantes nessa luta desse isolamento, né? Ela perguntou assim para mim, seu Heberton, como é que está a sua saúde emocional? Ai, que legal. E aí eu falei para ela, olha, me esqueci o nome dela, me perdoa, mas se ela estiver me assistindo, eu falei para ela, olha, eu tenho experimentado uma paz que excede todo entendimento, que essa paz vem de Deus. E eu percebi que ela ficou extremamente emocionada por aquilo que eu falei. E aí ela falou para mim, a gente conversava durante um bom tempo, né? E ela disse, seu Heberton, o Covid vai passar, nós vamos saber lidar com isso, mas a nossa grande preocupação é com relação à saúde emocional das pessoas. Que isso vai ser algo que provavelmente vai durar durante muito tempo. Então, nesse tempo de isolamento, realmente, eu tinha momentos assim que eu queria me apegar àquilo ali, aquele isolamento, mas eu já tirava da minha mente, já buscava algumas alternativas, como eu comentei, uma literatura, mesmo conversar com Deus e entender que é o teu tempo de estar ali, né? Então, é uma realidade, o isolamento é uma realidade. E um aprendizado, né? É interessante as pessoas saberem o que tirar, porque o problema, às vezes, é passar por um problema, ter situações, né, só que você não saber tirar o proveito daquele problema. Então, realmente acaba ficando situações como essa, assim, um aprendizado tremendo. Você precisou tomar medicação? Eu tomei um antibiótico para a questão da via respiratória, eu não vou lembrar agora o nome. Não tem problema. Né? Mas eu tomei, e tomei também paracetamol. Quando eu tinha as crises, né, de febre, né? Mas assim, a gente tentava não tomar, né? O antibiótico eu tomei, eu fui fiel, né, à questão da orientação médica, mas o paracetamol é quando eu sentia, né, que eu precisava tomar por causa da febre. Além da medicação e das orientações de repouso, quais foram as outras orientações? Claro, o isolamento em si, né, de ficar ali no quarto, mas o alongamento, você falou, teve mais alguma orientação? Foi passada? Teve algumas orientações com relação a exercícios respiratórios que eu deveria fazer, algumas orientações com relação mesmo ao que eu me alimentar, né? Eles perguntaram, na primeira ligação que eu recebi, eles perguntaram peso, altura, seguiram todo o protocolo, né, que eu acredito que seguem em todos os municípios. E aí, dentro do quadro, na questão da obesidade, do peso, ela me orientou, né, a eu tentar educar a minha alimentação nesse período, para quando sair do isolamento, já começar uma rotina saudável, né?
Então, assim, eu tenho como isolamento, eu saí uma outra pessoa desse período de isolamento, né? Apesar de ter a minha família muito próxima de mim, eu dou valor ao como é bom a gente poder sentar numa mesa e comer junto com a esposa e com a filha, não levar o celular para a nossa rotina diária. A gente sai do isolamento acreditando muito mais na gente, porque a gente conseguiu superar aquele período, que existem coisas muito mais importantes, né, que é a tua família, do que às vezes uma agenda lotada, do que uma rotina cheia de compromisso. Então eu saí muito melhor. A gente comentou, né, da questão do fato da tua esposa trabalhar no meio da saúde e de repente você não tem nada a ver com esse setor, não, né? Não tem. Qual que é o ramo do teu trabalho? E inclusive você comentou da possibilidade, depois quando ficou sabendo, tinha uma outra colega que talvez tivesse contato, para a gente também entender e reforçar para o pessoal que não existe lugar, não existe barreiras, a qualquer momento você pode, quando menos espera, descobrir que está doente e nem saber, olhando para trás, aonde foi que isso aconteceu. É uma guerra invisível, né? A gente não consegue visualizar. Eu trabalho na parte de transporte, né? Eu trabalho na parte administrativa de uma transportadora aqui em Paranaguá, e a empresa ela nos deu toda a informação, né, necessária, né? Manter os ambientes bem ventilados, a questão do álcool gel, deixar as janelas abertas, restringir o uso do ar-condicionado, mas deixar o ambiente ventilado, atendimento aos motoristas de fora do estado, um por vez. Mas mesmo tomando todos esses cuidados, né, eu mesmo assim peguei. Então, uma colega minha do serviço, ela apresentou os sintomas, né, antes do que eu. Então, mas eu não posso dizer se realmente foi ali, porque pelo fato da minha mãe já ser uma pessoa que se enquadra no risco, eu ia no mercado, fazer as compras para ela, a gente dava esse suporte para ela. Uma coisa muito interessante comentar também, assim, quando a gente vai no mercado com a minha esposa, ou eu ou ela vamos, né? Às vezes a gente vê uma família inteira indo no mercado, né? Bem lembrado. Inclusive, vamos lembrar aqui, eu tenho ido, às vezes a gente precisa passar pelo centro, no meu trajeto de ir para casa, do trabalho para casa, de casa para o trabalho. E esses dias eu encontrei alguns pais com criança com certeza menor do que 12 anos. A medida preventiva, o decreto que fala de pessoas com mais de 60 e menores de 12 anos, para que continuem em isolamento, em distanciamento social, ela permanece. Vocês não pensem que virou festa porque flexibilizou alguma coisa com relação ao comércio, porque flexibilizou com relação a alguns estabelecimentos comerciais, que está tudo liberado. Não é assim. Nós precisamos preservar as nossas crianças. Graças a Deus, aqui o Eberton, assim como a Fabiana, a filha deles, com 5 anos de idade, também teve o corona. E ela foi uma assintomática, uma paciente assintomática. Agora, quem garante que o seu filho, não é nem de 5, às vezes mais, de 10, de 12, seu adolescente de 15 anos, vai passar pelo mesmo processo do mesmo jeito? Não, ele pode, inclusive, ter até um problema mais sério, pulmonar, um problema mais delicado, precisar, quem sabe, ir até para um hospital. Gente, vamos cuidar das nossas crianças, vamos orientar os nossos adolescentes que têm andado por aí sozinhos, inclusive sem usar máscara. Eles em bandos, né? Claro, a gente entende que está com vontade de conversar com os amigos, que sente falta, só que a gente precisa ensinar que o cuidado precisa ser mantido, evita, é um momento, vai passar, mas enquanto não chegar esse momento de passar, a gente precisa preservar. E aí, Eberton, essa questão do uso da máscara, das dificuldades do pessoal saber aonde pode pegar, né? É isso que precisa também ser alertado, ser avisado, a realidade, o que você viveu, você conseguiu lidar naquele momento do sintoma de uma forma positiva, você soube lidar, mas isso não quer dizer que você também não se preocupou.
não ficou tenso, quem sabe, ou de repente, assim, qual foi o momento mais crítico nesse isolamento que você, claro, nessa hora foi lá e se apegou a Deus, mas você precisou fazer isso, você sentiu essa preocupação. Como é que foi isso para você? Sim, eu acredito que o que a gente tem que fazer, né, nós passamos por isso, eu e a minha família, é seguir as orientações. Eu não tenho dúvida nenhuma que a partir do momento que eu comecei a seguir as orientações, eu sabia que qualquer situação que fosse fora daquela normalidade, eu poderia correr para o hospital, eu poderia procurar uma ajuda e ter. O importante é a gente seguir essas orientações. Quando eu recebi a notícia e eu fui para o isolamento, demorou um pouco a ficha para cair, porque você vê isso acontecendo em outros países, você vê isso acontecendo em outros estados, e o problema é que a gente nunca vai imaginar que vai acontecer com a gente, né? Então você que está nos ouvindo, a gente deixa esse recado. Pode acontecer com qualquer pessoa. Não escolhe idade, não escolhe cor, não escolhe sexo, pode acontecer com qualquer pessoa. Comigo aconteceu, eu tive esse receio no começo, porque eu não sabia como ia reagir no meu corpo. Pois é. Né? Eu tinha tenho essa questão do peso, que eu fiquei muito preocupado com relação ao meu coração, falta de ar, uma vida sedentária, todas essas coisas eu tive esse receio. Mas quando você começa a seguir as orientações, parece que você começa a administrar uma situação, que a gente sabe que na realidade não tem como, né? A doença vem, ela vai reagir no teu corpo, mas quando você está consciente que você está obedecendo as orientações médicas, você sabe que qualquer coisinha, num desses dias foi quando eu estava me sentindo melhor assim, que eu resolvi fazer alguns exercícios a mais do que eu fazia. Eu tive bastante cansaço e eu senti, não, eu não posso abusar. Eu não posso abusar porque qualquer coisa que eu fizer fora daquilo eu posso ter algum problema mais sério. Esse isolamento vocês seguiram certinho dentro de casa, né? É possível realmente fazer? O pessoal às vezes fica assim, mas como é que você vai se dividir em casa? Conversando certinho, seguindo as orientações, essa coisa da separação de talheres, de prato, roupa de cama. A roupa de cama, às vezes, como disse o Dr. Jonathan, como vai ficar ali a pessoa, o doente praticamente usando aquele espaço, você ainda pode usar trocar nesse período pelo menos uma vez, se necessário, ou duas. Mas a questão da limpeza mesmo, da higienização de chão, desse cuidado de não tocar, é que acaba sendo o principal. E é interessante, pela tua experiência, até a gente saber e confirmar esse acompanhamento da equipe de epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde, porque esse monitoramento, ele aconteceu assim, ele era diário ou dia sim, dia não? Como é que o pessoal mantinha esse contato? Era diário. Todos os dias eles ligavam, às vezes 2 vezes no dia. Eu não fui lá ainda, mas eu tenho bastante vontade de conhecer, porque o meu contato era com a minha esposa, pela janela, com a minha filha, mantendo uma distância pela janela, e quando eu recebi a ligação deles, o sentimento que eu tinha assim, era de afago, sabe? Que eles estavam acolhendo a gente. Então, eu nem sei se eles têm esse entendimento. Quem sabe, às vezes, pela rotina profissional, eles não façam ideia o quanto foi importante, não só as orientações, mas o bom dia, o boa tarde, estima melhoras, isso me acolhia bastante, né? Então, foi muito legal esse retorno deles, muito bacana. Com relação a todo esse momento, até para a gente estar encerrando esse bloco, claro, com certeza se fosse perguntar assim, passaria por tudo de novo? Ninguém quer ficar doente. Ninguém quer passar por uma situação dessas, ainda mais quando a gente tem família, né, e pensa no outro. Mas o que é que você poderia dizer assim para as pessoas mesmo de alerta, como você disse, né? Às vezes quando você foi antes, você foi no supermercado e ainda viu família inteira. Poxa, vamos conscientizar, né? Ou vai só o marido, ou vai só a esposa, vai uma pessoa só da família, justamente para a gente diminuir o número de pessoas nesses espaços.
uma outra questão assim relacionada até a esse depois que você se recuperou, como é que está sendo esse dia a dia? Porque tem estudos que existem a possibilidade realmente da pessoa já estar imune. Porém, como foi registrado na Coreia do Sul, uma incidência bem menor, mas de que algumas pessoas que já teriam tido o corona estavam apresentando alguns sintomas de novo. Então, está se verificando a possibilidade aí dessa imunidade, infelizmente, não existir. Porém, não é porque você... Vamos imaginar que a imunidade realmente seja um fato. Ótimo, você não vai pegar corona de novo, mas você pode passar. Sim. Né? É o que a gente sempre destaca. Mas como é que vai passar? Vai passar assim, ó, encostando aqui, tendo corona, e daqui a pouco vai ali, pega em alguma outra coisa, aí vem outra pessoa, encosta naquele objeto e acaba levando para o rosto. Aí é que está o X da questão, aí é que está a preocupação maior. Leva aquilo para o rosto, vai assoar o nariz, vai passar a mão na boca, vai fazer alguma coisa, vai coçar o olho. Passou o corona para dentro, né? Aí sim você acabou provocando a contaminação. Por isso que, independente de você ter tido o corona ou não, o cuidado depois, até para você não passar para ninguém, continua. Como é que vem sendo esse dia a dia depois de passado esse sufoco todo do isolamento? Uma coisa legal é que nesse período, né, que a gente acabou adquirindo e sofreu isolamento e passou por isso tudo e tem passado, uma das coisas que eu aprendi, que para mim serviu como uma lição de vida, e espero também para você que está nos assistindo sirva, é que a gente recebe muita informação, certo? Verdade. Mas quando nós colocamos essa informação em prática, ela muda o nosso hábito. E o meu hábito da minha esposa, da minha filha, mudou. Como mudou? Eu, né, conforme você comentou, não existe nada muito concreto, né, com relação a eu contaminar novamente, mas eu sou um transmissor, eu posso passar para alguém. Exato. Então, a gente continua usando máscara, a gente continua usando álcool gel, obedecemos os decretos, por mais que às vezes a gente queira questionar ou não entender, obedecemos, porque é o momento não só pensar em mim, mas o momento de pensar nas pessoas que estão ao meu redor, nas pessoas que fazem parte do meu dia a dia. Então, a gente tira a roupa antes de entrar em casa, tiramos o calçado antes de entrar em casa. Então, nós mudamos todinho os nossos hábitos. Então, foram hábitos que mudamos e a gente passou por esse período. Eu fico feliz, mesmo ter contaminado, né? Eu fico feliz porque isso ficou só dentro da minha casa. Se eu não tivesse tomado esse cuidado, se a minha esposa não tivesse tomado, a gente poderia transmitir para muito mais pessoas. Então, assim, é uma questão de conscientização, que toda a informação que a gente recebe e a gente põe em prática, muda o nosso hábito. E com a mudança de hábito, você não só acaba prevenindo você e a tua família, mas também as pessoas que estão ao teu redor. Além de tudo isso que você falou de importante mesmo para as pessoas, você diria mais alguma coisa até para a gente fechar esse bloco? Digo para você que está nos ouvindo, obedecer às informações que a gente tem recebido, ver as fontes das informações, não compartilhar qualquer coisa que você recebe, ver a fonte que você recebe, e é um tempo da gente, eu vou falar aquilo que a profissional da saúde me falou, o Covid vai passar, essa pandemia vai passar, né? Porém existe uma saúde emocional que a gente precisa buscar em Deus, para Ele nos fortalecer, e eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos sair pessoas muito diferentes. Essa realidade é minha, da minha família, e eu desejo que você que está nos ouvindo, né, não pegue isso, né, que se cuide o máximo possível, mas que você possa sair um cidadão, um homem ou uma mulher muito melhor de tudo isso. Eberton, agradeço por você ter vindo participar. A camiseta do Eberton está escrito assim, blessed, né? Abençoado. E realmente passou por toda essa fase. Ele veio, acho que com orgulho, usando essa camiseta hoje, abençoado de ter passado por tudo isso. A gente termina esse bloco aqui. O próximo bloco, como a gente já adiantou, nós gravamos já um pouquinho antes, quando fizemos a entrevista com o Dr. Jonathan Aredes. Ele traz os detalhes de quais são as orientações nesse dia
dia a dia mesmo dentro de casa quando você tem alguém já diagnosticado com coronavírus. A hora que você já tem aquela preocupação, já vai para o isolamento, a partir desse momento procura a unidade de saúde, procura saber se você pode estar com corona através de um teste, né? Aí o pessoal da saúde vai poder direcionar isso certinho, mas na sequência você vai saber também esse dia a dia, como é que você deve proceder. Tanto a Fabiana quanto o Eberton falaram alguma coisa da experiência deles, né, de sentir, dos sintomas, assim como do dia a dia do isolamento, mas o Dr. Jonathan traz mais detalhes sobre esse assunto. O Papo Direto termina por aqui, a gente vai ter mais esses detalhes então no próximo bloco, e lembrando que você também pode acompanhar toda a programação pelo site www.paranaguá.pr.gov.br e do lado direito da página da Prefeitura tem ali Cidade Educadora. Você clica ali, pode acompanhar toda a programação ao vivo, assim como também pode ter acesso a todos os programas que nós estamos fazendo aqui, como o do programa Mundo Lude, o Papo Direto, todas as entrevistas que nós fizemos, assim como o Boletim Coronavírus. A gente volta já.